Olá pessoal, essa é a disciplina de Finanças do Centro Universitário FEI. Eu sou o professor Ronaldo e a gente vai cobrir aqui nesse EAD o tópico Avaliação de Desempenho. Bom, quando a gente faz uma análise econômica e financeira da empresa, a primeira coisa que a gente precisa definir é o período da análise, que pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser 5 anos. Uma vez definido esse período, o próximo passo é partir para a análise em si. Quais são as análises que a gente faz? A gente faz basicamente 3 tipos de análise: análise horizontal, análise vertical e análise de índice. Qual começar primeiro? Não importa a ordem, não existe uma ordem correta. Na verdade, a gente vai ter que fazer essas 3 análises. Mas vamos começar pela análise horizontal. O que significa análise horizontal? Ela mostra a evolução histórica das contas. Se a gente pegar o balanço patrimonial, seria a evolução histórica de todas as contas patrimoniais. Por exemplo, a conta de estoque, a conta de clientes, a parte de imobilizado, no passivo nós temos lá fornecedores, no patrimônio líquido a conta capital, enfim, a gente vai ter que calcular a evolução histórica de cada uma dessas contas do balanço. Da mesma forma da DRE, né? A gente quer saber a evolução histórica das contas de resultado, né? Como é que foi o comportamento do custo? Como é que foi o comportamento das despesas? Como é que foi o comportamento do lucro? Por que disso? Porque eu gostaria de saber a evolução histórica da empresa como um todo, né? Eu quero saber se a empresa ela está numa tendência de crescimento ou numa tendência de queda. E como é que eu calculo essa evolução histórica? Pela fórmula abaixo. Aqui eu estou dando um exemplo de vendas. Imagina que eu quero saber a evolução histórica das vendas de X6 em relação a X7, ou melhor, de X7 em relação a X6. Aí eu deduzo 1, né? E multiplico por 100 para deixar em percentual. É assim que a gente calcula essa evolução histórica. E a gente vai usar essa fórmula para todos os cálculos de análise horizontal. Um ponto importante é quando a gente tem inflação no período. E a economia brasileira é uma economia inflacionária. Quando isso acontece, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que corrigir as contas patrimoniais e as contas de resultado do período que a gente escolheu para fazer a análise. Por que isso? Porque se a gente não fizer a correção desses valores nominais, não vai ser possível comparar os períodos. Os períodos não vão ser comparáveis. E aí a gente vai tomar a decisão errada, levando em consideração essa evolução das contas. Ok? Outro ponto importante é quando nessa série a gente observa que tem valores negativos. Tá? Quando isso acontece, nós temos um problema que se chama o problema da base negativa, que a gente vai falar na sequência. E o que vem a ser então essa questão da base negativa? Pois bem, vamos observar aqui esse quadrinho que tem uma conta de resultados chamado lucro líquido. A gente tem 3 períodos, X5, X6 e X7. Em X5 a gente observa um lucro de 2.600, porém em X6 e X7 nós temos prejuízo. Os valores estão negativos. Além disso, de X6 para X7, a gente observa um aprofundamento do prejuízo, ou seja, sai de 1.300 negativo e vai para menos 2.080. Quando a gente calcula a evolução de X5 para X6, né, o que a gente observa? Que há uma variação de 150% negativo, ou seja, o resultado líquido, o lucro líquido, ele caiu 150%. Isso está ok. A fórmula capturou bem essa evolução. Porém, quando a gente vai calcular pela mesma fórmula de X6 para X7, né, o que a gente observa? Que o cálculo dá 60% positivo. Ora, esse cálculo está errado, né? O cálculo, a fórmula dá um direcionamento para a gente, né, de forma errônea. Por quê? Porque houve
um aprofundamento do prejuízo. E quando ele dá 60% positivo, isso indica que houve uma melhora, né, do período de X6 para X7, que não é verdade, houve uma piora. Então, quando a base é negativa, e X6 é uma base negativa, essa fórmula de cálculo ela não serve, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um ajuste nessa fórmula de cálculo para capturar essa base negativa. Como é que é isso? O ajuste na fórmula de cálculo, na verdade, vai ser o seguinte. Onde a base é negativa, x6 fica negativo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai tornar isso positivo. Então, se observa na fórmula aqui, o lucro de x6 ele se torna positivo. Ou seja, a gente coloca um ABS aqui, que é o valor absoluto, ou em módulo. Então, o valor que era negativo ele fica positivo, só que a gente transfere esse valor negativo aqui para menos a base. Então, menos a base é sempre 100%. E agora a gente calculando essa fórmula, a gente observa que a variação de x6 para x7 é menos 60%. Agora está ok. Então, realmente, agora a fórmula captura o efeito da base negativa. Então, o lucro, que na verdade está na fórmula de lucro, mas ela é um prejuízo, ele caiu realmente 60%. Então, é assim que a gente trata a análise horizontal numa base negativa, em cálculos de base negativa. A seguir, nós temos a análise vertical. O que representa a análise vertical? O que ela significa? Na verdade, ela dá uma ideia de representatividade de determinados itens em relação ao total. Por exemplo, se a gente estiver falando da demonstração de resultado, a base vai ser sempre a receita líquida. Por que a receita líquida? Porque é o que fica efetivamente na empresa. Tá? Entre a receita bruta e a receita líquida, nós temos os impostos. E a empresa ela funciona como um intermediário do governo. Ela recolhe os impostos dos consumidores e repassa para o governo. O que fica efetivamente é a receita líquida. Então, portanto, ela vai ser a base para os nossos indicadores, né? No caso do balanço patrimonial, a base vai ser sempre o ativo total. Tá? Então, a gente vai pegar, por exemplo, uma conta, todas as contas patrimoniais e vamos ver qual é a representatividade dessa conta patrimonial em relação ao ativo total. Por exemplo, no caso do imobilizado, né, em relação ao ativo total, multiplico por 100 para deixar em percentual, isso dá uma ideia aqui de 44,5%. Isso aqui são valores hipotéticos. Então, o que significa esse 44,5%? Significa que do total do imobilizado, ele representa 44,5% do ativo total. Quando a gente pega o lucro bruto em relação à receita líquida, valores hipotéticos, evidentemente, nós observamos 36,8%. O que significa esse 36%? Ele representa 36% da 0,8% da receita líquida. Quando a gente faz um cálculo de lucros em relação à receita líquida, nós temos as margens. Nesse caso, a margem bruta. Por que é importante a gente calcular a análise vertical? Porque a gente quer ter, na verdade, quer observar a evolução das contas, tanto contas patrimoniais quanto contas de resultado, em relação a um indicador, para saber essa evolução, como é que está se comportando, por exemplo, o custo. Se o custo ele está reduzindo em relação à receita líquida ou se ele está aumentando em relação à receita líquida. Adicionalmente, no caso do balanço, a gente também quer ver como é que estão a evolução das contas patrimoniais, se os estoques estão aumentando ou estão diminuindo e o que isso significa no contexto da empresa em termos de análise econômico-financeira. Então, a análise vertical ela é importante por conta disso, ok? Aqui nós temos as demonstrações financeiras da Eternit. Evidentemente, nós temos de 3 períodos aqui, 2009, 2010, 2011. Aqui está
o balanço patrimonial, só a parte do ativo total. Depois vem o passivo total, também no mesmo período. Na sequência, a demonstração de resultado, do mesmo período. E, por fim, a demonstração de fluxo de caixa, também no mesmo período. Essa demonstração de resultado, elas estão disponíveis para vocês no Moodle. Então, tem uma planilha Excel que eu já deixei disponível lá para vocês, para que vocês possam fazer os cálculos dos indicadores que a gente vai discutir na sequência. Ok? Bom, o que foi feito aqui? Nós fizemos uma análise vertical e uma análise horizontal do balanço. Observe que o nosso ativo total, em termos de análise vertical, ele representa 100%. Então, em relação às contas patrimoniais, a gente faz um cálculo em relação ao ativo total. Então, o que você observa aqui? Esses que estão em amarelo, achurados em amarelo, é que tem alguma variação brusca que a gente precisa calcular, que a gente precisa, na verdade, analisar. Então, se eu estivesse analisando a Eternit e observasse essas variações bruscas, eu evidentemente iria perguntar lá para o analista da empresa o que está acontecendo, por exemplo, na conta caixa, que caiu de 14,07 para 6,01. Né? Da mesma forma, nas aplicações financeiras, que caiu de 11,44 para 6,19 e depois caiu mais ainda 3,84. Ou seja, quando a gente faz análise horizontal de X9 para X10, a gente observa que a conta caixa caiu 50%, quase 51%. E a conta de aplicações, ela caiu 37%. Bom, se a empresa está reduzindo a conta caixa e a conta de aplicação, basicamente ela está utilizando esses recursos para fazer algum tipo de investimento. Pode ser compra de ativo imobilizado, pode pagar dívida, ela pode amortizar parte do seu endividamento, enfim, ela está fazendo alguma coisa com esse caixa que merece atenção. E depois a gente vai capturar isso através dos outros índices que a gente vai calcular. Bom, se a gente observar o imobilizado, aqui, que também está achurado, você observa que o imobilizado ele saiu de 26,29 para 31,76 e depois aumentou ainda 32,65. Ou seja, a variação de 2009 para 2010 foi de 39, quase 40%. O que isso significa? Que a empresa vem fazendo investimento. Então, pode ser que parte desse caixa, dessas aplicações financeiras, estão sendo canalizadas para a empresa fazer os investimentos que ela precisa em imobilizado, ou seja, para ampliar o mercado dela. Da mesma forma, a gente observa que na conta empréstimo, ela caiu de 5,33 para 3 e depois aumentou de novo. Então, pode ser que parte desses empréstimos as empresas esteja pagando, né, com essa parte do caixa que está sobrando. Outro ponto importante que merece atenção aqui é a questão dos estoques. Observe que em 2009 a empresa tinha 10,67% de estoque em relação ao ativo total. Essa conta cresceu para 14,89 e depois 15,97, ou seja, quase 16%. Se a gente pegar a análise horizontal, essa evolução foi de 61%. Qual a implicação disso? Bom, a implicação principal pode ser o seguinte: a empresa pode estar fazendo investimento em estoque para atender uma venda mais premente, né? Essa pode ser uma alternativa. Ou a outra indicação é que os estoques não estão girando. É difícil dizer isso numa empresa como a Eternit, mas numa empresa normal isso pode acontecer. Os estoques estão ficando lá mais tempo, né? Então, a gente vai capturar isso através dos outros indicadores. Vamos pegar o contas a receber também. O contas a receber de 2009 para 2010, observa que ele subiu 24%. Qual a implicação do contas a receber? Bom, o contas a receber pode dar uma indicação que os clientes não estão pagando, né? Ou ainda a empresa, para vender mais, ela está concedendo mais prazo para o cliente pagar. Então, por isso que o contas a receber está ficando mais
tempo no balanço. Mais à frente a gente vai discutir a questão do capital de giro, com a implicação da gente aumentar os prazos de contas a receber e de estoque em termos de capital de giro. Tá? Adicionalmente, a gente tem dois problemas com relação a essas contas em termos de risco. Né? No caso do estoque, o risco mais evidente aqui é o estoque não gerar. Né? A empresa não vendeu o estoque, ele fica lá e acabar se tornando obsoleto. No caso do contas a receber, o risco mais evidente aqui é dos clientes não pagarem. Então, essa questão pode se levar em consideração quando a gente está fazendo uma análise vertical de uma empresa. Qual outras importantes que a gente observa aqui na análise vertical e horizontal da Eternit? Bom, a conta fornecedor. Né? A conta fornecedor aqui, se observa que ela subiu quase 97% de 2009 para 2010. O que é isso aqui? Ó? Nós tínhamos em 2009, na vertical, nós tínhamos 3,64, foi para 6 e depois ficou mais ou menos 5,6. O que acontece quando a conta de fornecedores, que também faz parte do capital de giro, que a gente vai discutir mais à frente, o que acontece quando essa conta ela sobe muito? Pode ser uma indicação de que os fornecedores, né, eles estão ficando mais tempo no balanço da empresa, ou seja, a empresa está conseguindo mais prazo dos fornecedores. Isso é bom. Do ponto de vista da empresa como um todo, isso é bom. Por quê? Porque não tem pressão no caixa. Tá? Então, quando a conta fornecedores ela começa a expandir, ela começa a ficar mais tempo no balanço, significa que a empresa está demorando mais para pagar os fornecedores e isso é bom, diminui a pressão do caixa. Tá? Então, basicamente, quando a gente faz análise vertical e horizontal, a gente quer ter uma ideia da evolução, né? da evolução em termos de análise horizontal e da representatividade. Se tem alguma coisa que salta aos olhos aqui que merece a gente ter uma atenção maior. Ok? Então, basicamente é isso em termos de análise vertical. Então, basicamente é isso em termos de análise vertical e horizontal. Ok? Próximo, a gente fez também uma análise vertical e horizontal da DRE. O que a gente observa aqui na DRE? Nota que a nossa base vai ser sempre a receita líquida, ela é sempre 100%, e a gente vai calcular a representatividade dessa base das contas de resultado. Então, por exemplo, quanto representa o custo em relação à receita líquida de 2009? Representa 57,9. Em 2010 caiu um pouco e 2011 subiu para 60,5. Quando acontece isso, né, quando o custo começa a subir em relação à receita líquida, evidentemente tem um reflexo lá na margem. Então, no lucro bruto em percentual, a gente chama de margem bruta. Então, você observa aqui, em 2009 nós tínhamos 42,10 de margem bruta, subiu um pouquinho para 43, depois caiu para 39. Quando acontece essa queda da margem bruta, isso não é bom. Por quê? Porque pode dar indicação de duas coisas aí. Primeiro, o custo dos produtos e serviços da empresa estão subindo, ou a receita da empresa, ou melhor, a área comercial não está conseguindo colocar os preços, os produtos e serviços a um preço bom no mercado. Então, isso não é legal. Tá? Isso dá uma ideia de problemas de competência operacional. Então, a margem bruta ela captura essa competência operacional, ou seja, ela captura a competência do pessoal de produção e do pessoal da comercial. Tá? E quando a gente faz a análise horizontal aqui, a gente observa que de 2009 para 2010 houve uma melhora, né, do custo aqui em 28%. Né? Ok? Que mais que a gente pode abordar aqui na DRE? Se a gente observar aqui
o resultado antes do resultado financeiro dos tributos, esse aqui é o nosso famoso EBIT, ou LAGIR, lucro antes dos juros e do imposto de renda. O que a gente observa aqui? Que nós temos um EBIT de 18%, ou seja, a margem EBIT é 18,10%, caiu para 16,3%, depois caiu mais ainda 14,3%. Ou seja, a empresa ela está piorando a sua eficiência operacional. Por que isso? Porque se a gente pegar no lucro bruto aqui, a margem bruta que nós tínhamos 43, e ela subiu de 42,10 para 43. Só que quando a gente observa o EBIT, ele caiu de 18,10 para 16,3. O que significa isso? Que as nossas despesas operacionais aumentaram, né? Aumentaram, principalmente as despesas gerais e administrativas aqui, que subiu praticamente 2,4 percentuais, e isso acabou influenciando o EBIT. Agora observa o resultado financeiro. O resultado financeiro, no primeiro ano aqui de 2009, ele está menos 0,10, tá? Então, o que significa isso? Significa que a empresa nesse período teve mais despesa financeira do que receita financeira. Agora, em 2010, a gente observa o contrário, ele ficou positivo. O que significa? Que a empresa teve mais receita financeira do que despesa financeira. E isso acabou influenciando, assim, de uma forma positiva, o lucro antes do tributo sobre o lucro, tá? O nosso LAIR, né? Nós tínhamos em 2009 17,9 e ficou em 17,6, ligeiramente abaixo, mas influenciado positivamente por conta do resultado financeiro positivo aqui de 1,3. Da mesma forma, quando a gente olha a linha de baixo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, a gente observa que a empresa pagava 5,4 de imposto de renda em relação à receita líquida, caiu para 4,10. Bom, ou seja, o pessoal de planejamento tributário aqui trabalhou bem, conseguiu reduzir o imposto de renda a pagar e a contribuição social a pagar, à medida que a receita de vendas foram subindo. Isso acabou influenciando a margem líquida aqui do negócio, ou seja, que dá uma ideia de competência global do negócio. Observe que a nossa margem líquida era de 12,5 em 2009 e agora ficou 13,5 em 2010, né? 2011, 11,8. Então, essa sensível melhora de 2009 para 2010 na margem líquida, ela foi decorrente de dois fatores importantes aqui. O resultado financeiro, que foi positivo aqui em 2009, 2010, e o imposto de renda que a empresa está pagando proporcionalmente a receita menor que 2009. Então isso acabou influenciando a margem líquida da empresa como um todo. Bom, agora a gente entra naquela análise de índices, né? A gente vai fazer uma análise econômica e financeira dos principais grupos de índices econômico e financeiro. Nós vamos começar pelos índices de solvência e liquidez. O que mede os índices de solvência e liquidez? Ele mede a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo. Ou seja, eu estou dizendo se a empresa tem capacidade de pagar suas dívidas, mas eu não estou dizendo se a empresa está pagando dívida. Eu só estou querendo saber se ela tem capacidade. Então esse é o que os índices de liquidez ou solvência querem dizer. Quais são os índices de solvência e liquidez? Bom, são 4. O primeiro deles é o índice de liquidez corrente. Como é que a gente calcula o índice de liquidez corrente? Ele é calculado a gente pega o total do ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Vamos imaginar que a gente encontrou aqui um índice de 1,2. Qual a interpretação desse índice? Esse índice quer dizer o seguinte: para cada R$1 de obrigação, ou seja, no passivo circulante, para cada R$1 de obrigação, a empresa tem 1,20 de recurso. Evidentemente, quando a gente
faz uma avaliação econômico-financeira de uma empresa, a gente precisaria comparar com o mercado. Mas nesse primeiro momento a gente só vai analisar o índice da empresa. Então, no caso da Eternit, a gente observa aqui, eu fiz o cálculo aqui embaixo, né? Eternit, ativo circulante sobre passivo circulante, e a gente calculou o liquidez corrente de 2009, 10 e 11, e a gente observa o que? 2009 nós tínhamos 2,76 de liquidez corrente, caiu um pouquinho para 1,99, quase 2, e 2011 ficou acima de 2. Tá? Então você observa que no caso da Eternit está um bom indicador de liquidez corrente. Porém, é importante a gente avaliar que quando a gente considera o ativo circulante, nós temos 3 contas base lá. Tem outras contas também, mas as 3 principais são o caixa, os contas a receber e o estoque. Então, qual que é a ideia aqui? A gente não pode analisar uma empresa, né, somente com base num indicador econômico financeiro. Por exemplo, se eu pegar somente o índice de liquidez e a gente visse lá que uma empresa está com um índice de quase 2,8, a gente pode falar, poxa, essa empresa está maravilhosa, está com para cada R$ 1 de obrigação, eu tenho lá 2,8 quase de recurso. Só que se eu disser para você que 90% do ativo circulante é estoque, será que esse indicador está bom? Né? O que significa isso, um indicador de 2,8, onde 90% é estoque? Pode dar uma indicação de que a empresa não está conseguindo vender o estoque. Então, esse indicador não está bom. Né? Então, é importante avaliar os indicadores econômico e financeiro do ponto de vista global, do ponto de vista como um todo. Às vezes um indicador ele pode estar ruim ou está excelente, mas no conjunto da obra a empresa pode estar com problema. Bom, adicionalmente a gente vê aqui que um indicador de liquidez corrente ele pode ser usado como covenants. O que significa isso? Toda empresa elas tem contrato de empréstimo junto aos bancos. E às vezes os bancos eles colocam uma cláusula de covenants lá no contrato de empréstimo. O que significa isso? Vamos imaginar que o banco determinou lá que o índice de liquidez corrente deve ficar acima de 1,5. Né? E se por acaso em determinado período a empresa observar, calcular o índice de liquidez e ficar abaixo de 1,5, o banco pode executar toda a dívida de longo prazo, vencendo no curto prazo. Tá? Isso pode ser estipulado em contrato. Na verdade, na prática, nenhum banco faz isso. Tá? Recentemente, nós tivemos uma orientação de mestrado que o aluno ele avaliou essa questão dos covenants financeiros. E normalmente, quando um índice ele fica abaixo do que está estipulado no contrato, o banco tenta renegociar. Okay? Então, esse é o primeiro indicador de liquidez corrente que mede a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. O próximo indicador é o índice de liquidez seca. Tá? Esse é um índice de liquidez mais severo. Por quê? Porque do ativo circulante eu tiro o estoque. E o que significa isso? Quando eu tiro o estoque, eu posso estar entendendo que o estoque não vai girar, ou seja, a empresa não vai vender o estoque. Então eu quero saber se ela tem capacidade de pagamento sem levar em consideração os estoques. Então eu pego ativo circulante menos os estoques, divido por passivo circulante. Imagina que deu 0,90. O que significa esse indicador? Para cada R$ 1 de obrigação que a empresa tem, agora ela tem 0,90 centavos de recurso. Evidentemente, você precisa comparar com a média do setor para saber se a empresa está melhor ou pior que o setor. No caso da Eternit, olha o que acontece aqui. A gente pegou o ativo circulante, deduziu os estoques, temos aqui um subtotal e dividimos pelo passivo circulante. Então, esse índice de liquidez seca, no caso de 2009, está 2,30 quase, 2,25. 2010, 1,41, quase 1,42 e 2011, 1,47. Ou seja, sem levar em consideração os estoques, a empresa está com um bom índice de liquidez seca. Né? Ou seja, para cada R$ 1 de recurso,
né? Desculpa, é para cada R$ 1 de obrigação, a empresa tem lá 2,25 de recurso em 2009, 2010 1,42 e 2011 1,48. Então esse é o indicador seca, de liquidez seca, ok? Bom, o próximo indicador é o indicador de liquidez imediata. Esse indicador é um indicador mais severo do que o índice de liquidez seca. Por quê? Porque ele leva em consideração somente as disponibilidades. O que são disponibilidades? É o caixa da empresa, a conta banco, banco conta movimento, as aplicações de curtíssimo prazo. Então isso compõe as disponibilidades da empresa. O que a gente faz? Pega esse total de disponibilidade e divide pelo passivo circulante. Vamos imaginar que dê um índice lá de 0,60. O que isso quer dizer? Para cada R$ 1 de obrigação que a empresa tem, ela dispõe de 0,60 de recurso, nesse caso desse indicador, hipoteticamente. Como é que está a Eternit? A Eternit, a gente pegou lá as disponibilidades dividido pelo passivo circulante e chegou lá em 2009 de quase 1,23. 2010 caiu um pouco, né, 0,47 e depois 2011 0,42. Bom, evidentemente que é comum, é normal você ter um indicador baixo de liquidez. Por quê? Porque só está levando em consideração as disponibilidades. Quando a gente pega 2009, evidentemente você nota que o índice de liquidez está excelente, porque está acima de 1. Mas é normal você ter um índice de liquidez baixo. Mesmo no caso da Eternit, você ter 0,47 de liquidez imediata realmente é um indicador até que considerado razoável. Por quê? Porque está próximo de meio, né? Não que meio seja um parâmetro para a gente definir claramente o índice de liquidez imediata. Esse parâmetro sempre vai ser um mercado. Mas, considerando esse período de 2010 2011, no caso da Eternit, realmente tem um indicador razoavelmente bom. O próximo indicador é um indicador de liquidez geral. O que ele mede? Ele mede a capacidade de pagamento considerando curto e longo prazo. Até então, a gente estava avaliando a capacidade de pagamento da empresa, levando em consideração o curto prazo. Então, o que leva? Quais são os indicadores de curto prazo? O liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. O liquidez geral, ele já leva em consideração a capacidade de pagamento da empresa, considerando os dois períodos, curto e longo prazo. Como é que é o cálculo dele? A gente pega lá o total de ativos circulantes, mais os ativos circulantes, somente o realizável a longo prazo, e divide pelo passivo exigível. O que é o passivo exigível? É a somatória do passivo circulante mais o passivo não circulante. Vamos imaginar que a gente tem um índice aqui de 1,30. O que significa esse índice? Para cada R$ 1 de obrigação que a empresa tem, ela tem 1,30 de recurso, considerando o curto e o longo prazo. No caso da Eternit, como é que está isso? 2009, o indicador está 2,23, quase 2,23, 2010 1,72 e 2011 1,73. Realmente é um indicador muito bom, né? No caso da Eternit está acima de 1. Isso demonstra que ela tem boa capacidade de pagamento, porém só isso não é relevante para a gente avaliar uma empresa. Quanto maior esse índice, melhor, né? Os bancos adoram levar em consideração o índice de liquidez geral, mas levam também o índice de liquidez corrente para fins de contratos de endividamento, por exemplo. Então, nesse quesito capacidade de pagamento, a gente observa que a Eternit vem fazendo um bom trabalho. Ela está com bons indicadores de capacidade de pagamento. O próximo grupo de indicadores que a gente vai avaliar é o endividamento, que avalia a estrutura de capital da empresa. O que significa a estrutura de capital? É quanto do montante de capital de terceiros está financiando o ativo total da empresa, o total de contas patrimoniais lá do ativo total da empresa, né? Então, esses indicadores são vários indicadores que a gente vai levar em consideração e vamos ao primeiro dele.
Bom, o primeiro deles é o endividamento geral, né? Observa que ele é calculado levando em consideração o passivo exigível, ou seja, o passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo ativo total. Aqui, nesse caso, deu um índice de 0,60. O que significa isso? Para cada R$ 1 do ativo, 60 centavos está vindo de capital de terceiro. Ou seja, 60 centavos é o que está financiando o ativo total. Evidentemente, essa estrutura de capital ela difere de setor para setor. Então, eu posso ter uma estrutura de capital de 50%, por exemplo, no caso da empresa A, do segmento A ou segmento A, uma estrutura do tipo B, um pouquinho mais de quase 80%, próximo de 70%, segmento financeiro a isso, e setor de serviço, né, em torno de, aqui seria o segmento C, né, em torno de 20% ali do capital de terceiro. Então, esse indicador ele define a estrutura de capital da empresa, ou seja, como é que a empresa se financia em termos de capital de terceiro e capital próprio. Tá? Como é que está a, a estrutura de capital da Eternit? Evidentemente, a gente leva em consideração uma certa estratégia de negócio da empresa, do ponto de vista de endividamento, ou seja, se esse endividamento ele tem alguma coerência estratégica. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse endividamento geral, esses indicadores de endividamento geral, ele não pode sofrer uma variação muito brusca, né? Então, a gente quer olhar se essa empresa está mantendo uma certa coerência estratégica. Do ponto de vista da Eternit, a gente observa que aparentemente sim. Ela estava com 1,32 em 2009, subiu um pouquinho para 38, mas vem mantendo isso de 2010 para 2011. Aparentemente ali na faixa de 0,37, 0,38, mantendo essa coerência. Então, aparentemente essa vai a estrutura de capital atual, né? Atual que eu digo, 2010, 2011 da Eternit. Né? Então, basicamente é isso que a gente avalia aqui. Além disso, se a gente observar esses indicadores, a gente pode levar em consideração que essa empresa tem um endividamento geral baixo, né? Por quê? Normalmente o setor industrial ele está na faixa lá de endividamento em torno de 50%. É comum o setor industrial estar nessa faixa de endividamento. No caso da Eternit, ela está com endividamento abaixo de 30, está em torno de 38%, 37%, 38%. Ou seja, ela poderia se endividar um pouco mais, né, para ficar na média do setor e pegar esses recursos para fazer os investimentos necessários. Então, em tese, quando a gente compara o endividamento geral da Eternit, ela tem um endividamento bastante aceitável, ou seja, bastante baixo, né, comparativamente ao setor industrial. Okay? O próximo indicador é o indicador de dívida bruta sobre patrimônio líquido, ou seja, é um indicador de alavancagem. O que eu estou querendo avaliar aqui? Eu pego o total de endividamento bruto, ou seja, o que é o endividamento bruto? A gente só leva em consideração a parte de o passivo oneroso. O que é o passivo oneroso? Aquele que paga juros explícitos. Por exemplo, a empresa toma empréstimo junto aos bancos, ela paga juros explícitos. Ela toma financiamento para financiar o seu imobilizado, ela paga juros explícitos. Ela lança debêntures, que é um papel da dívida que é comercializado no mercado. Ela paga juros periodicamente. Então, tudo isso leva em consideração no passivo oneroso. No caso da Eternit, né, a gente observa que o endividamento bruto dela dividido pelo PL é extremamente baixo. Para você ter uma ideia, em 2009 nós tínhamos 0,08, caiu para 0,05 e depois caiu para 1,11. O que significa esse indicador? Bom,
Vamos pegar aqui em cima primeiro, inicialmente, dívida bruta sobre PL 1,90, né? Qual a interpretação disso? Para cada R$ 1 de patrimônio líquido, a empresa tem R$ 1,90 de dívida bruta, tá? No caso da Eternit, isso aqui está dando menos de 10 centavos, né? 2009, aproximadamente 6 centavos em 2010 e 2011 aproximadamente 11 centavos, ou seja, extremamente baixo, né? Considerando somente o endividamento bancário da Eternit, ela tem um endividamento bastante baixo, né? Bom, o próximo indicador é o indicador de dívida líquida sobre PL, patrimônio líquido. Vamos imaginar que a gente calcule aqui um indicador de 1,50, né? O que significa esse 1,50? Para cada R$ 1 de patrimônio líquido, a empresa tem 1,50 de dívida líquida. Mas o que vem a ser dívida líquida? Eu pego o meu total de endividamento bruto e deduzo as minhas disponibilidades. Por que eu faço isso? Porque a ideia que está por trás é, se a empresa não conseguir pagar aquele endividamento bruto, aquela parte que está no banco, o banco retém. Então essa é a ideia desse indicador. No caso da Eternit, como é que está isso? A gente observa que esse indicador de dívida líquida sobre PL está negativo, tá? Está negativo. E aí, qual a interpretação disso quando eu tenho um índice negativo de endividamento líquido, dívida líquida sobre PL? A interpretação disso é extremamente favorável a empresa que a gente está analisando. Por quê? Porque ele quer dizer o seguinte: somente com o endividamento, somente com a disponibilidade de caixas e aplicações da empresa, ela paga o total de endividamento bruto da empresa. Se você observar aqui em 2009, a empresa tem, em termos de empréstimos de longo prazo, de curto prazo e de longo prazo, ela tem em torno de 31,6 de dívida. Só as disponibilidades da empresa está em 145 milhões, isso aqui são milhões, ou seja, elas pagam o endividamento bruto total assim com folga. Isso acontece em 2010 e acontece em 2011, por isso que os indicadores estão negativos, né? Significa quando o indicador, né, de dívida sobre algum indicador, a gente vai ver logo na sequência o EBITDA, dá negativo, é porque só com a disponibilidade a empresa paga todo o endividamento. Isso é extremamente relevante do ponto de vista de endividamento, tá? Então a empresa tem um endividamento baixíssimo considerando esse indicador. Bom, na sequência nós temos o indicador de composição do endividamento. Basicamente, o que é essa composição de endividamento? Nós temos dentro do passivo exigível o passivo circulante, que é de curto prazo, e o passivo não circulante, que é de longo prazo. Esse indicador ele visa capturar quanto que a empresa tem de obrigação, levando em consideração somente o curto prazo dentro do passivo exigível. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse indicador seja de 0,67. O que ele quer dizer efetivamente? Ele quer dizer o seguinte: para cada R$ 1 de passivo exigível, que leva em consideração curto e longo prazo, a empresa tem 67% desse passivo, tudo concentrado no curto prazo. Quanto maior for esse indicador, esse índice, maior vai ser o reflexo no caixa da empresa. Por quê? Porque vai estar concentrado tudo no curto prazo. No caso da Eternit, como é que está a composição disso? Esse indicador ele está em torno de 2009 0,66, está em torno de 0,68, 68,5, 64, ou seja, na média ela está em torno de 0,66% de concentração de obrigações no curto prazo. De certa maneira, tem até uma certa coerência estratégica aí nessa composição de endividamento que a Eternit vem mantendo. Evidentemente, você precisa comparar com a média do setor para saber se ela está melhor ou pior. A gente não vai fazer isso aqui, só vamos calcular
a composição do endividamento. Isso pode ser um problema no caso de uma empresa, se ela tiver uma concentração muito grande no curto prazo? Sim, pode ser porque tem impacto no caixa. Mas no caso da Eternit, a gente já viu que o caixa dela é bastante considerável, né, em termos de para cobrir as obrigações dela. Então, esse indicador, embora ele esteja em torno de quase 70%, ele não parece ser um indicador preocupante em função do que a gente viu até agora na Eternit. Ok? Perfil da dívida de curto prazo. A exemplo da composição do endividamento, o perfil da dívida ele tem mais ou menos essa característica, ou seja, eu estou querendo avaliar quanto do total de dívida bruta está concentrada no curto prazo. Por exemplo, se o indicador for de 0,80, indica que do total do meu endividamento bruto, levando em consideração somente endividamento bancário, financiamento e debêntures, tudo que paga juros explícitos, quanto que está concentrado no curto prazo. Então, esse indicador reflete isso. No caso da Eternit, a gente observa que praticamente todo o endividamento bruto dela, né, do total de endividamento bruto, a grande parte está concentrada no curto prazo. Então, eu tenho aqui em 2009, 96, caiu um pouco para 85, depois ela caiu próximo de 84. Ou seja, 84% do endividamento da Eternit, considerando somente 2011, está concentrado no curto prazo. Parece um indicador alto. Porém, no caso da Eternit, a gente já viu que ela tem boa capacidade de pagamento e só com as disponibilidades ela consegue liquidar todo o endividamento bancário dela. Então, não me parece ser um indicador relevante, um indicador preocupante. Numa empresa que tem baixa disponibilidade, que tem baixa capacidade de pagamento, esse indicador pode ser um indicador preocupante, porque vai ter reflexo no caixa, evidentemente. Próximo indicador é grau de imobilização das fontes de recursos de longo prazo. O que a gente está querendo avaliar aqui? Quanto das fontes de longo prazo estão financiando o nosso imobilizado, o imobilizado da empresa? Então, por exemplo, se esse indicador aqui for de 0,60, significa que 60% das fontes de financiamento de longo prazo financia o imobilizado. Como é que está a composição lá da Eternit? 2009 estava em torno de 33%, 2010 subiu um pouquinho, próximo de 43% e ficou em torno de 43%. Então, de certa maneira, a Eternit vem mantendo uma certa coerência estratégica e em torno de 43% do seu fontes de recursos de longo prazo estão financiando o imobilizado, que são os ativos da empresa para a atividade fim do negócio, ou seja, para ampliação do mercado, para conquista de mercado, para fazer o produto da empresa, produzir o produto da empresa. O próximo indicador, o indicador endividamento sobre EBITDA é um indicador extremamente importante. Os bancos utilizam bastante esse indicador, calculam para fins de análise de crédito e o que ele efetivamente mede. Por exemplo, no caso da Eternit, a gente pega lá o total de endividamento bruto, somente dívidas onerosas, né, que paga juros explícitos, como a gente já falou, e divide pelo EBITDA, que é calculado na DRE. Né? Esse indicador está dando aqui em 2009 em torno de 0,26%, caiu para 0,16% e depois subiu um pouquinho para 0,35%. Qual a interpretação dele? Se você pensar em termos anuais, que esses valores estão em termos anuais, a gente pode entender isso em termos de quanto tempo a empresa paga o endividamento bruto dela em termos de EBITDA. Em 2009, por exemplo, se a gente multiplicar esse fator aqui, 0,25 anos, por 12, a gente vai ter em termos de meses, que daria aproximadamente 3,2 meses. Já em 2011, isso subiria um pouquinho para 4,2 meses, ou seja, multipliquei esse fator de 0,34,6 por 12 e deu lá 4,2. Ou seja, em 4,2 meses a empresa pagaria todo o endividamento
bancário dela. Isso é extremamente baixo, né? Agora, quando a gente olha o endividamento líquido sobre o EBITDA, a gente observa que está tudo negativo. Lembra, a exemplo do que a gente calculou de dívida líquida sobre o PL, que é aquele indicador de alavancagem, aqui também o endividamento líquido, a gente pegou o endividamento bruto e tirou as disponibilidades. O que a gente observou? Que dá negativo. O que isso significa? Que só com as disponibilidades a empresa paga todo o endividamento bruto dela, ou seja, todo o endividamento bancário dela. Então, é um indicador que demonstra que a empresa tem baixo endividamento bancário, ou seja, ela poderia aumentar o endividamento dela, que ela ainda os indicadores de endividamento estariam bastante confortáveis. No caso, efetivamente, dessa empresa. O próximo grupo que a gente vai avaliar é o grupo de rentabilidade, que mede o nível de retorno da empresa, ou seja, a rentabilidade da empresa. Tá? Esse grupo ele é composto. O próximo indicador que a gente vai avaliar é o retorno sobre os ativos, que é o ROA. Ele mede a rentabilidade dos ativos. Como é que ele é calculado? Eu pego o lucro líquido, que é calculado lá na DRE, e divido pelo ativo total. Se esse indicador está dando aqui em torno de 20%, o que significa? Qual a interpretação dele? Para cada R$1 de ativo total, se o ROA é 20%, então a empresa gera 20 centavos de lucro líquido. No caso da Eternit, ela vem evoluindo de 2009 para 2011, ou seja, estava em torno de 13, aproximadamente 13,8 de ROA. Subiu um pouquinho para 15, depois caiu um pouquinho para 14. Mas quando a gente compara de 2009 para 2011, houve uma evolução desse indicador. Evidentemente, a gente precisaria comparar com o mercado, que a média do setor, né, da Eternit. A gente não vai fazer isso, mas dá uma ideia para a gente de como é que está a rentabilidade sobre os ativos da empresa. Próximo indicador é o ROE, retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Esse indicador é um indicador extremamente importante porque os bancos também olham muito esse indicador, os analistas de mercado olham esse indicador. E o que ele mede efetivamente? A gente pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido, e ele está medindo a rentabilidade do capital próprio. Tá? É isso que ele mede. Então, por exemplo, no caso aqui ele está dando 25%, qual a interpretação disso? Para cada R$1 de patrimônio líquido, se o ROE é 25%, então ele está gerando 25 centavos de lucro líquido. Como é que eu sei que esse indicador está bom no caso da empresa? Eu tenho que comparar com o custo médio ponderado de capital. Se esse ROE ficar abaixo do custo médio ponderado de capital, então, do ponto de vista do acionista, não está sendo legal. Tá? Agora, se ele ficar acima, ele vai gerar efetivamente valor para o acionista. Tá? No caso da Eternit, está em torno de 18,7% em 2009, subiu, né, para quase 25%, isso é bastante relevante, esse indicador, e ficou na média lá de 22% em 2011. Então, no caso da Eternit, parece ser um indicador bastante relevante aqui no período 2010-2011. Então, tá um indicador muito bom. O próximo indicador é o retorno sobre os investimentos, que é calculado da seguinte forma: é o lucro operacional líquido, NOPAT. O que significa NOPAT? Net Operating Profit After Taxes, sobre o capital empregado. Vamos imaginar que esse ROI deu 28%. Então, para cada R$1 de capital empregado, a empresa está gerando, por exemplo, 28 centavos de lucro operacional líquido, ou NOPAT. Bom, como é que a gente calcula esses dois indicadores, NOPAT e o capital empregado? Vamos começar pelo capital empregado. Bom, tem duas formas de calcular o capital empregado. A primeira delas é você pegar todo o ativo total e deduzir os passivos de funcionamento. O que são os passivos de funcionamento? Aqueles passivos operacionais. Né? A outra forma, que eu acho que é mais simples, é você pegar
o patrimônio líquido e somar com os passivos onerosos. Os passivos onerosos a gente já viu, é tudo aquilo que paga juros explícitos. Então são endividamento bancário, evidentemente, os financiamentos, debêntures, tudo isso paga juros explícitos. Então é assim que a gente calcula o capital empregado. E o NOPAT? Bom, o próximo passo é calcular o NOPAT. Como é que a gente calcula o lucro operacional líquido de IR? A gente pega o EBIT, que está lá na DRE, e deduzimos o IR. Evidentemente, esse IR é o IR efetivo. Como é que a gente calcula esse IR efetivo? A gente pega a despesa de IR, ou seja, o imposto de renda e a contribuição social que está lá na DRE, e divide pelo LAIR. A gente tem lá a alíquota efetiva de IR. No NOPAT tem um jeito de você calcular também. Você pega o EBIT vezes 1 menos o percentual de IR, ou seja, menos a alíquota de IR. Então essas são as duas formas de você calcular. Como é que a gente... Bom, o próximo passo é detalhar o cálculo do ROI, retorno sobre os investimentos. Nós calculamos esse ROI em 5 etapas. Vamos lá ver como é que funciona isso. A primeira delas é calcular a alíquota efetiva de IR, né, e contribuição social sobre o lucro. O que a gente fez? Pegou lá o imposto de renda que está na DRE e dividimos pelo LAIR. Então, tinha lá 31.521 de IR e o lucro tributável estava em 104.635. Então, a gente achou uma alíquota efetiva de IR 2009 de 30,12. Fizemos isso para 2010 e 2011. Próximo passo é calcular o IR em valores absolutos. Então, pegamos essa alíquota e multiplicamos pelo EBIT. Chegamos lá que o IR sobre o EBIT está dando 31.784 em 2009. Fizemos isso para 2010 e 2011. Próximo passo é calcular o NOPAT, ou seja, do EBIT deduzimos o valor absoluto de IR, temos um NOPAT aqui de 73.723 em 2009 e fizemos isso também para 2010 e 2011. Aí, próximo passo, calcular o capital empregado. Bom, o cálculo do capital empregado basicamente é você pegar todo o passivo oneroso, aquilo que paga juros explícitos, e somar o patrimônio líquido. Então, o que a gente tem no balanço patrimonial da Eternit? Nós temos empréstimo e financiamento de curto prazo e empréstimo e financiamento de longo prazo. E somamos com o patrimônio líquido. Chegamos a um capital empregado de 422.503 em 2009 e fizemos isso também para 2010 e 2011. E finalmente calculamos o ROI, que é o NOPAT sobre capital empregado. Chegamos a uma alíquota de 17,45 em 2009, quase 22, 21,69 em 2010 e 17,7 em 2011. Ou seja, a empresa vem numa evolução de 2010 para 2011, porém dá uma queda em 2011. Né? Então, mesmo assim, é um indicador bastante expressivo no caso da Eternit, está em torno de 22, quase 18%. Né, de retorno sobre os investimentos. Evidentemente, volto a dizer, precisava comparar com o mercado, mas a gente não vai fazer isso no caso da Eternit. Tá? O próximo grupo de indicadores é a análise do desempenho econômico, ou seja, a gente está querendo avaliar a eficiência operacional do negócio. Quais são os indicadores que a gente leva em consideração para avaliar a eficiência operacional? Para a gente avaliar a eficiência operacional, a gente avalia através de indicadores de competência. O primeiro deles é a margem bruta. Como é que a gente calcula a margem bruta? É o lucro bruto sobre receita líquida. Duas áreas na empresa têm a prerrogativa de influenciar essa margem bruta: a área comercial e a área de produção. Né? A área comercial através do faturamento e a área de produção através dos processos de produção. Então, essas duas áreas acabam influenciando a margem bruta. Como é que a gente pode melhorar, ou a empresa pode melhorar, a margem bruta? Primeiro, através do volume de vendas, ou seja, a empresa pode vender, aumentar o volume de vendas em mercados atuais ou em outros mercados. Mexendo no preço, desde que o mercado aceite um aumento de preço. Então, se elevar o preço, aumenta o faturamento, melhora a margem bruta. Custos de produção. Aqui
basicamente o que a gente está preocupado é a redução dos custos de produção e serviços. Se isso acontece, evidentemente tem um impacto na margem bruta. Aumento de produtividade claramente reduz custos no processo produtivo. Mexer em processo. O que a gente quer dizer com um processo? Imagina que um processo saiu fora de controle. Quando o processo está fora de controle, evidentemente acaba gastando mais material, desperdiçando mais material, e isso tem reflexo no custo. Então a empresa precisa atacar esse processo para que ele volte ao normal. Processo de compras, né? Aqui basicamente a gente está preocupado em comprar de uma forma eficiente, ou seja, comprar os produtos ou serviços que a empresa precisa ao preço mais baixo possível, de fornecer ou desenvolver novos fornecedores para que isso aconteça. Agora, uma questão importante é que comprar barato não significa comprar com baixa qualidade, porque se comprar com baixa qualidade tem reflexo nos processos de produção e isso aqui aumenta custo. Mix de produto. Melhorar o mix de produto. Aqueles produtos que trazem baixa margem ou baixa negativa deveriam ser substituídos por outros. Então, fazer uma gestão do mix de produto. Valor agregado. O que significa isso? Imagina a empresa Vale. Ela vende minério, exporta minério, vende minério para o mercado interno, para siderúrgicas, e o mercado recebe aço, né? O aço, evidentemente, comparativo ao minério de ferro, tem um valor agregado maior. Então, o que a gente quer dizer aqui? A empresa precisa investir em produtos com maior valor agregado. Gestão de desconto. Aqui está relacionado ao pessoal comercial, ou seja, reduzir o máximo que for possível os descontos a clientes. Isso acaba melhorando, evidentemente, o faturamento e, por consequência, a margem bruta. E o gerenciamento matricial de receita. O que significa isso basicamente? O pessoal de vendas ele tem que se preocupar agora não só tirar pedido, mas ele tem que vender com margem. Então há uma preocupação agora do pessoal comercial em vender com margem. Então a gestão matricial de receita é essa preocupação de vendas com margem. Basicamente é isso. Próximo passo é a gestão do SG&A. O que é o SG&A? São as despesas com vendas, administrativas e gerais. Então nós temos lá nessa gestão do SG&A as despesas com vendas e as despesas administrativas. Se a gente calcular um percentual dessas despesas em relação à receita, a gente pode acompanhar período a período como é que está a evolução dessas despesas e fazer a gestão adequadamente. Por exemplo, no caso administrativo, tem os processos administrativos que a empresa tem que se preocupar em melhorar os seus processos administrativos para reduzir despesas. Outra questão é o gerenciamento matricial de despesa. Aqui, basicamente, o que a gente está querendo dizer? Uma pessoa, ela vai tomar, duas pessoas, na verdade, elas vão tomar conta de um item de despesa da empresa como um todo. Então, a ideia aqui é melhorar o gerenciamento da despesa. Orçamento base zero. Imagina que duas empresas elas se juntem, né? Os orçamentos que elas tinham até então, nessa junção, já não vão servir mais para muita coisa, ou seja, já não espelha mais a realidade dessa empresa. Então, o que vem a ser o orçamento base zero? A empresa passa, a partir daquele momento, questionar cada item de despesa como se ele não tivesse um histórico, né? Como se a empresa não tivesse um orçamento prévio. Então, toda vez que ela for fazer o orçamento da empresa, ela vai questionar o rol de despesa e de custo de despesa da empresa como um todo para fazer o novo orçamento. O indicador de eficiência operacional, né? Também a margem EBIT, ela captura essa questão de competência, porque a gente está preocupado aqui com a atividade fim do negócio. Então, a margem EBIT, ela captura a atividade fim do negócio. E como é que ela é calculada? É o EBIT dividido pela receita líquida. O segundo indicador, também bastante relevante, é a margem EBITDA. O EBITDA é um indicador bastante considerado no mercado. Os bancos olham esse indicador EBITDA, o mercado como um todo olha esse indicador EBITDA e ele é muito relevante. Por quê? Porque ele mostra a eficiência da empresa em gerar caixa.
né? É um indicador potencial de caixa. Em algum momento no futuro, isso vai gerar caixa. Como é que a gente calcula isso? É o EBITDA sobre a receita líquida. Basicamente é isso. Próximo passo. Bom, vamos agora detalhar esse indicador de eficiência operacional. Vamos começar pela margem bruta. A gente já falou que a gente calcula a margem bruta dividindo o lucro bruto pela receita líquida. Vamos imaginar que esse indicador deu 60%. O que significa isso? Para cada R$ 1 de receita líquida, se a margem bruta é 60%, então a empresa está gerando 60 centavos de lucro bruto. Tá? Essa é a interpretação desse indicador. No caso da Eternit, a gente calculou dos 3 períodos, 2009, 10 e 11, e a gente observou o quê? Que a margem bruta da Eternit vem de 42, subiu para 43 e caiu para 39. Ou seja, de 2010 para 2011, houve uma perda de eficiência operacional. O que significa isso? Que possivelmente o custo da empresa ele pode ter aumentado proporcionalmente maior do que o aumento da receita, ou seja, a receita não acompanhou o aumento do custo. Tá? E aí a gente vai ter que verificar por que isso aconteceu. Né? O pessoal de vendas e o pessoal de produção vai ter que explicar o que aconteceu aí, porque houve uma piora da eficiência operacional da empresa, basicamente. O próximo passo é calcular a margem da atividade ou a margem EBIT. Tá? Como é que é calculado? É o EBIT dividido pela receita líquida. Vamos imaginar que esse percentual aqui deu 50%, então para cada R$ 1 de receita líquida, a empresa está gerando 50 centavos de EBIT. No caso da Eternit, esse percentual em 2009 estava em 18%, caiu, houve uma perda de eficiência operacional aqui em 2010, isso por conta basicamente do aumento de despesa. Né? As despesas aumentaram mais do que aumentaram as receitas. Isso acabou piorando esse indicador de margem EBITDA. EBIT, desculpe. 2011 caiu mais ainda, ou seja, as despesas aumentaram mais do que as receitas e isso acaba influenciando negativamente nesse indicador. Então, essa foi a fotografia da margem EBIT da Eternit. Vamos ver os outros indicadores, como é que ficou. Por exemplo, o próximo indicador é o indicador EBITDA, margem EBITDA, né? Um indicador também bastante usado pelo mercado. Ele indica a geração potencial de caixa, o EBITDA. Né? Aqui nós temos uma margem EBITDA de 40%. A interpretação disso é que para cada R$ 1 de receita líquida, se a gente tem 40%, ela está gerando 40 centavos de EBITDA. No caso da Eternit, a gente tem lá em 2009 21%, caiu para 18%, né? E depois para 17%. Aqui houve uma piora operacional também. Basicamente, a gente está levando em consideração tudo que é desembolsável na empresa para calcular o EBITDA, né? E a gente observa que houve essa piora da margem EBITDA por conta do aumento de despesa. Como é que a gente calcula o EBITDA? Bom, nós temos o EBIT e a gente vai lá no fluxo de caixa e pega a depreciação, amortização e exaustão. Somos dois, a gente tem o EBITDA. É assim que a gente calcula o EBITDA. Ok? Próximo passo. Próximo passo é analisar a margem operacional. Como é que a gente calcula isso? É o lucro operacional sobre a receita líquida. Se a margem está dando 35%, isso significa que para cada R$ 1 de receita líquida, a empresa está gerando 35 centavos de lucro operacional. No caso da Eternit, a gente pegou lá o resultado antes dos tributos sobre o lucro e dividiu pela receita líquida. Chegamos em 2009 praticamente em 18% de margem operacional. Em 2010 ficou em torno de 17,5% e praticamente em 2011 caiu 1,5 ponto percentual. A gente já viu que essa margem ela foi influenciada basicamente pelo aumento das despesas, né, que acabou influenciando a margem EBIT e a margem EBITDA. E no caso da operacional, nós temos o reflexo também
dos financeiros. A gente observou que em 2009 a empresa tinha mais despesa financeira do que receita financeira e isso inverteu em 2010. Houve um aumento de receita financeira em relação às despesas financeiras. Isso acabou minimizando o impacto do aumento das despesas operacionais aqui de 2009 para 2010. Ou seja, ainda está abaixo de 2009, mas reduziu o impacto operacional. Em 2011 acabou caindo um pouco mais. O próximo passo é analisar a margem líquida. A margem líquida dá uma ideia para a gente de competência global do negócio. Por quê? Porque é o que o pessoal de marketing gosta de chamar que é o bottom line, né? Como é que a gente calcula isso? Lucro líquido sobre receita líquida. Se deu uma margem de 20%, significa que a empresa está gerando para cada um real de receita líquida, 20 centavos de lucro líquido. Como é que está no caso da Eternit? Da Eternit, você observa que de 2009 para 2010 melhorou. E melhorou por conta de quê? Dois fatores foram primordiais aqui. A questão do financeiro e a queda do imposto de renda em relação à receita. Então, a gente já observou isso quando a gente fez aquela análise vertical, né? Então, aqui acabou melhorando por esses dois fatores. E em 2011 caiu um pouquinho. Mas mesmo assim, a margem líquida da Eternit está bastante elevada. Então, uma empresa que tem em torno de 10%, 12%, 13% de margem líquida é bastante considerável, né, nesse caso. O próximo passo é avaliar a análise da atividade, ou seja, avalia a rotação do giro, os prazos médios, a duração do ciclo operacional e ciclo financeiro. Por que isso é importante? Porque mais à frente a gente vai considerar o capital de giro, vai ter uma aula somente sobre capital de giro e a gente vai retomar essa questão do ciclo financeiro e ciclo operacional. O primeiro passo é analisar, por exemplo, o giro do ativo, né? O que significa giro do ativo? Qual é a função dela, desse indicador? Ele dá uma ideia para a gente de velocidade, ou seja, a velocidade com que as receitas, com que a empresa está gerando vendas sobre os ativos, tá? Por exemplo, se esse indicador está em torno de 3, significa que para cada R$ 1 de ativo total, a empresa consegue gerar R$ 3 de vendas, né? Dá uma ideia de eficiência com que as empresas utilizam os investimentos efetuados. No caso da Eternit, está em torno de 1, mas não é um indicador baixo, por ser uma empresa de grande porte, e ela consegue gerar praticamente em um ano 1,02 de vendas sobre o ativo. Aumentou em 2010 e 2011 foi para 1,19. É um indicador relativamente importante porque dá uma ideia de velocidade e no caso da Eternit parece-me razoável esse indicador, tá? Próximo passo. O próximo é o cálculo do giro e do prazo médio. Aqui a gente vai começar pelo prazo médio de recebimento e giro de clientes. O giro de clientes ele é calculado vendas brutas sobre o contas a receber. Ele dá uma ideia de quão rapidamente a empresa consegue cobrar suas vendas. Então, quanto maior esse indicador, né, mais rápido a empresa está cobrando dos clientes. E isso é bom. Evidentemente, a gente está considerando aqui as vendas brutas, mas quando a gente está fazendo a análise de uma empresa, as demonstrações financeiras que são publicadas aí nos jornais, elas não trazem mais as vendas brutas. Então a gente pode usar, por exemplo, as vendas líquidas, que não vai estar correto, porque as contas a receber ele leva em consideração as vendas brutas, mas pelo menos a gente está errando consistentemente. Ou seja, vamos considerar esse indicador com base na vendas líquidas. Como é que a gente calcula o prazo? Primeiro, o que significa prazo médio de recebimento? É o quanto tempo a empresa consegue receber dos clientes. Então, ela dá um prazo de 30 dias. Em 30 dias, ela é o prazo médio de recebimento dos clientes. Como é que a gente calcula isso? Você pega lá o contas a receber, né, ou clientes, a conta cliente, e divide pelas vendas brutas, ou no caso, vendas líquidas, e multiplica por 360. Se isso der em torno de 80 dias, significa que a empresa está demorando 80 dias para receber dos clientes.
Então, quanto maior esse prazo, pior, porque vai ter um reflexo negativo no caixa, ou seja, a empresa vai demorar mais para receber dos clientes. Como é que ficou no caso da Eternit? A gente calculou lá o giro dos clientes, a empresa está em torno de 5,4, 5,6, né? E o prazo médio de recebimento está em torno de 67, 64, caiu um pouquinho e voltou a aumentar aqui em 2011, desculpa, para 68,5. Bom, mas basicamente está ali em torno de 67,5, 68. Né? Próximo, o próximo indicador de atividade é o giro dos estoques e o prazo médio de estocagem. O que significa giro do estoque? Mede quantas vezes os estoques estão sendo renovados durante o ano. No caso, um indicador de 8 significa que a empresa renovou os estoques 8 vezes por ano. Então, quanto maior esse giro, maior é o nível de atividade de renovação de estoque. Isso é bom. Agora, quando a gente olha o prazo médio de estocagem, que significa por quanto tempo os estoques permaneceram na empresa, quanto maior esse prazo, pior é, né? Então, no caso de um indicador de 60 dias, significa que os estoques permaneceram 60 dias lá na empresa. Como é que está no caso da Eternit? Em termos de giro do estoque, a empresa, né, piorou o giro. Olha, de 2009 para 2010, o giro piorou. Consequentemente, vai aumentar o prazo, né? Porque você, pela própria fórmula, você pega lá o giro e divide pelo 360 dias divide pelo giro, vai aumentar o prazo. Então, piorou o giro, isso não é bom, ou seja, a empresa está demorando mais para renovar o estoque, e isso pode ser observado pelo cálculo do prazo médio de estocagem, que em 2009 era de 65, aumentou para 82, ou seja, as mercadorias estão ficando mais tempo no estoque da Eternit, e isso é ruim. Tá? Isso tem reflexo no caixa depois, negativamente. Próximo indicador é o giro dos fornecedores e o prazo médio de pagamento. O que mede esse indicador, giro dos fornecedores? Ele mede quantas vezes os contas a pagar com fornecedores são renovadas durante o ano. Então, se esse giro está alto, significa que a empresa está pagando mais rapidamente os fornecedores. E quando paga mais rapidamente, tem reflexo no fluxo de caixa, ou seja, sai dinheiro do caixa. Então, o ideal é que o que a gente espera é que esse indicador fique o mais baixo possível. Se ele ficar mais baixo possível, a empresa vai demorar mais para pagar o fornecedor e vai ter menos reflexo no caixa, ou seja, vai ter um reflexo positivo no caixa. Como é que a gente calcula isso aqui? A gente pega as compras, né? Para calcular o giro dos fornecedores. Pega as compras, o ideal é as compras. Se você não tiver compras, pode pegar o CMV de uma empresa comercial ou o CPV de uma empresa industrial e dividir pelo contas a pagar com fornecedores. Esse é um jeito. Como é que a gente calcula as compras? Tá? Por essa formuleta aqui, CMV é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. A gente viu isso quando a gente calculou tivemos aquela aula de orçamento. Então a gente viu como é que a gente calcula as compras. Aqui é a mesma coisa. Prazo médio de pagamento dos fornecedores. O que significa isso? É em quanto tempo a empresa está pagando os fornecedores. O que a gente espera? Quanto maior o prazo de pagamento, melhor, porque tem menos reflexo no caixa. Como é que está no caso da Eternit? Né? No giro dos fornecedores, vem caindo, né? Isso é bom ou ruim? Isso é bom, porque se o giro cai, significa que a empresa está demorando mais tempo para pagar os fornecedores. E isso pode ser observado pelo prazo médio de pagamento, que é de 22 dias em 2009, e aumentou para 34. Isso a gente vai ver lá em capital de giro, numa aula de capital de giro, que isso é positivo. Tá? Então, no caso da Eternit, está melhorando lá a questão de prazo médio de pagamento, ou seja, a empresa está aumentando o tempo de pagamento dos fornecedores. Em 2011 caiu um pouquinho, mas comparativamente a 2010 está melhor. Né? Próximo passo. Bom, o próximo passo é analisar o ciclo financeiro ou o ciclo de caixa. Como a gente já calculou todos os prazos, é possível a gente avaliar essa questão. O que representa
o ciclo operacional? O ciclo operacional, ele é o ciclo desde o momento que entra a matéria-prima na empresa até o momento que a empresa recebe do cliente. Isso representa o ciclo operacional. Ele é calculado mediante o prazo médio de recebimento mais o prazo médio de estocagem. No caso da Eternit, a gente observa que está em 132, piorou esse prazo, ou seja, o ciclo operacional aumentou em 2010 e voltou a aumentar em 2011. Então, isso não é bom, né? Depois, a gente vai deduzir o prazo médio de pagamento, né? Que no caso de 2009 era 22 e 18, melhorou, né? Aumentou o prazo de pagamento, isso é bom, né? Para 34 e 23 e depois voltou a subir, voltou a cair para 28,07 em 2011. Como é que ficou o ciclo financeiro ou o ciclo de caixa? O que representa o ciclo financeiro ou o ciclo de caixa? Representa a necessidade de capital de giro em termos de dias que a empresa vai precisar tomar recursos para financiar a operação dela. Então, se esse período aumenta em termos de dias, significa que a empresa vai precisar cada vez mais de recurso para financiar a operação dela. Então, no caso da Eternit, está em 110, foi para 111, praticamente ficou ali, mas aqui aumentou para quase 8 dias, 9 dias, né, em 2011. Então, aumentou 9 dias de recurso que a empresa vai precisar. Qual a implicação disso? Numa empresa, no caso da Eternit, ela não vai ter muita implicação porque ela está com alguns indicadores muito positivos. Mas imagine uma empresa que ela vem aumentando as vendas, né? A gente vai discutir isso mais à frente, mas só para a gente explicar um pouco melhor essa questão do ciclo financeiro, uma empresa que precisa vender muito, né, ela quer vender muito, o impacto disso é no capital de giro. Então, uma empresa, quando aumenta a venda, aumenta também o capital de giro. Qual a implicação disso? A implicação é que se a empresa não tiver condições de financiar esse aumento de vendas, ela não deveria vender. Por quê? Porque aumento de vendas implica em aumento de capital de giro. Então, não adianta o pessoal de vendas, o pessoal do comercial querer vender muito se a empresa não tem como financiar esse giro, né, do giro de vendas, esse aumento de vendas, né? Existe uma pesquisa que basicamente as empresas que não gerenciam de forma adequada o capital de giro, o seu capital de giro, são empresas que entram em dificuldade financeira rapidamente. Então, o capital de giro tem que ser gerenciado de forma eficaz, de forma eficiente. Ok? Bom, o próximo passo é analisar a alavancagem. Existem dois tipos de alavancagem: alavancagem operacional e alavancagem financeira. Vamos ver cada um deles. Vamos calcular o GAL, grau de alavancagem operacional ou simplesmente GAL. O que é o GAL? É um indicador de risco. Ele mede o risco dado à estrutura de custo de despesas fixas da empresa. Quanto maior esse GAL, maior é o risco do negócio. Porém, se a gente considerar a nossa teoria de risco e retorno, o que acontece? Quanto maior o risco, maior o retorno. Porém, o que vale para cima, vale para baixo também. Então, se você pegar fazendo uma analogia com a aplicação, uma poupança, por exemplo, qual é o risco de uma poupança? O risco de uma poupança, ela tende a ser baixo. Por outro lado, a remuneração da poupança é baixíssima. Então, quanto menor o risco, menor a remuneração. Agora, outra aplicação que pode ter um risco potencial maior, por exemplo, bolsa de valores. Por outro lado, você pode ter um rendimento muito maior do que a poupança. Só o que vale para cima, vale para baixo também. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, se a gente quiser avaliar a variação no lucro dado a variação nas vendas. Então, o que a gente vai fazer? Calcula o GAL da empresa, né, levando em consideração a estrutura atual do negócio, e multiplica pela variação nas vendas. A gente vai saber o impacto no lucro. Como é que a gente calcula o GAL? Levando em consideração a DRE. Então, a gente pega lá a margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional, que é o EBIT.
né? Que é o estritamente operacional, né? Então é assim que a gente calcula. Por exemplo, vamos dar uma ideia para você do GAL. Como é que a gente avalia o GAL? Então, vamos imaginar que a gente tenha duas empresas, empresa A e empresa B. As vendas de A e de B são idênticas, os lucros também, o EBIT 200 na empresa A e 200 na empresa B, porém, essas duas empresas têm estruturas de custos diferentes. Se eu perguntasse para você qual dessas duas empresas é mais arriscada, né? Possivelmente você vai ter que pensar um pouquinho e vai chegar a uma conclusão que a empresa B é a mais arriscada. Por quê? Porque a estrutura de custo de despesas fixas dessa empresa é maior do que a de A. Se você pensar numa virada de mercado, quando o mercado entra em recessão, as vendas tendem a cair. E a empresa B vai ter mais dificuldade de arcar com os custos de despesas fixas, dado uma retração de mercado, do que a empresa B. Por quê? Porque a empresa B ela conseguiu variabilizar os custos de despesas dela, né? Então, esses 600 mil numa virada de mercado, a empresa tende a cair, né? Ou seja, os custos de despesas variáveis ele acompanham a inclinação da receita. E a empresa só vai ter custo e despesas variáveis se ela vender. Se não vender, ela não tem. Por outro lado, os custos de despesas fixas continuam na empresa, pelo menos no primeiro momento, e terão que ser pagos. Tem um jeito da gente calcular esse impacto, esse risco? Tem. É o nosso famoso GAL. Né? Como é que a gente calcula isso? A gente pega a margem de contribuição total, divide pelo EBIT. No caso da empresa A, a gente encontra um GAL 2, na empresa B, um GAL 4. Qual a implicação disso? Quanto maior o GAL, maior o risco, ou seja, e maior o risco e o impacto vai ser onde? Vai ser no lucro da empresa, né? Então, aquela que tiver um GAL maior vai ter um impacto no lucro maior, mas o que vale para cima, vale para baixo. Por exemplo, vamos imaginar que a empresa tem uma expectativa de aumento de vendas de 10% no próximo exercício, né? Qual é o impacto no lucro da empresa? Evidentemente, a gente calcula o GAL levando em consideração a estrutura de custo atual, ou seja, o pressuposto que está por trás é que a empresa tem capacidade ociosa para poder absorver esse aumento de vendas. Então, qual que é o impacto no lucro? Bom, é dado por essa forma. Então, a variação no lucro de A é igual a 2, que é o GAL, vezes 10. Portanto, o lucro, né, vai subir 20% de um período para outro. E no caso de B, como ela tem um GAL maior, o lucro dela sofre um aumento maior, 2 vezes o que A. Porém, o que vale para cima, vale para baixo. Vamos imaginar que no próximo período há uma expectativa de queda de vendas de 20%. Como é que fica então agora o impacto no lucro? A empresa A vai sofrer uma queda de 40% no lucro, de um período para outro. Porém, a empresa B acaba sofrendo mais, porque o risco do negócio dela é maior. Nesse caso, o lucro dela cairá 80%. Bom, o próximo item de alavancagem é a alavancagem financeira ou o GAF. O que significa? Qual o conceito? A alavancagem financeira resulta da participação dos recursos financeiros na estrutura de capital da empresa. Por exemplo, como é que a gente calcula? A gente vai na DRE e pega a variação percentual no LAIR e divide pela variação percentual no EBIT. Tá? Ou, se a gente quer saber a variação percentual no LAIR, é o GAF vezes a variação percentual no EBIT. Vamos a um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar uma estrutura de capital da seguinte porte. Nós temos aqui um ativo de 300, um passivo dívidas de 100, cujo custo da dívida é de 12% ao ano. Então, portanto, a gente consegue calcular a despesa financeira, que é 12% de 100, que dá 12, né, unidades monetárias. E um patrimônio líquido de 200. Como é que a gente calcula o GAF? Primeiro, a gente vai calcular o EBIT, né? Lá na DRE, a gente já pega o EBIT na DRE. Vamos supor que esse EBIT deu 45. Nós deduzimos a despesa financeira de 12, chegamos num lucro tributável de 33. Para calcular o GAF,
é o EBIT sobre o LAIR, ou seja, 45 por 33, e aí a gente chega no indicador de 1,36. O que significa esse indicador? Como a gente tem um GAF acima de 1, tá? Dá uma indicação clara para a gente que a empresa tem alavancagem financeira favorável. O que significa isso? Que o lucro operacional da empresa vai sofrer um impacto de 1,36 vezes maior no resultado líquido dos proprietários. Ou seja, a empresa vai ter uma variação positiva no lucro líquido dado o seu grau de alavancagem financeira. E isso é bom. Então, quanto maior o grau de alavancagem financeira, maior vai ser o impacto no lucro. Então, isso é positivo. Tá? Então, basicamente, a gente encerra aqui a explicação do grau de alavancagem operacional. Tá? Bom, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Eu deixei lá no Moodle as demonstrações financeiras da Eternit, que eu vou pedir para vocês recalcularem esses indicadores. Tem uma folha de respostas lá com as fórmulas, todas as fórmulas, para facilitar o cálculo de 2009, 2010 e 2011. Então é só baixar essa fórmula. E adicionalmente eu também deixei um exercício da empresa modelo. Se vocês puderem fazer esse exercício, seria legal. Eu vou montar uma nova EAD, um novo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, resolvendo os indicadores da empresa modelo. Né? Então, por enquanto é isso. A gente fica por aqui. Até mais, pessoal.